Galera, ontem foi dia de finalizar a rodada número 4 do Brasileirão e que atropelo do Cruzeiro pra cima do Bahia, cara. 3-0, fora os apavoro. A torcida do Bahia tá revoltada. Eu vou daqui a pouco botar aqui o Matheus Barbaço, que tá pé da vida com esse jogo aí, que por sinal, né, cara, quem é que esperava que o primeiro nordestino a ser goleado nessa Série A seria o Bahia? Um 3-0 assim pra não colocar nenhum tipo de defeito na partida do Cruzeiro. Ótima partida do Cruzeiro e péssima partida do Bahia. E a gente fica de olho porque é o próximo adversário do Ceará, né? Provavelmente vão querer ir com tudo pra cima do Ceará na próxima segunda-feira à noite. A gente vai passar essa Semana Santa toda olhando, né, a rodada número 5 do Brasileirão aí, mas o Ceará só joga na segunda-feira, 8 horas da noite. Daqui pra lá a gente vai comentando tudo o que rola e nesse vídeo aqui também. Então deixa o like, cara, deixa o like agora, compartilha, manda pra geral, quem puder seja membro BPR, ou mesmo ter a mensagem de destaque por aqui e entra lá no nosso grupo exclusivo do Zap. Vamos falar um pouquinho mais sobre essa rodada 4, a rodada 5, tudo que envolve o Ceará Esporte Clube. Simbora! Galera, voltando aqui, cara, a esse jogo, né? 3-0 do Cruzeiro em cima do Bahia e a classificação ficou dessa forma. O Bahia 18º, tá? Ontem na live eu até falei, cara, eu tô achando que o Bahia vai pro quarto empate. Não tava colocando muita fé no Bahia nesse jogo, não. Pela sequência, por jogar fora, pelo desgaste físico. O Bahia tem uma sequência e uma maratona muito difícil, né? E eu tava projetando uma partida realmente difícil contra o Cruzeiro e o Bahia acabou perdendo por 3-0. Goleada. Goleada mais uma vez, né? Eu não imaginava que o Bahia seria o primeiro nordestino a ser goleado nessa Série A. E foi um 3-0 assim, para não colocar nenhuma dúvida da superioridade do Cruzeiro nessa partida contra o time do Bahia, que não se acertou, cara. Não se encontrou dentro de campo. Era basicamente bola no Eric Pulga. Eu acho que o Pulga ainda foi o que se salvou, que tentou alguma coisa, tentou algumas jogadas individuais. Mas fora isso, foi um time bem abaixo. O Everton Ribeiro irreconhecível, terrível dentro de campo. As escolhas do Ceni também, substituições duvidosas. Então é uma partida que coloca pressão no Bahia para vencer o Ceará na segunda-feira, né? Para sair da zona de rebaixamento. O time em 4 jogos não venceu nenhum jogo. 18º junto aqui com o Sport, Atlético Mineiro e Grêmio, né? Um Z4 que se forma aí nessa quarta rodada do Brasileirão. E obviamente, para quem achava, né? Eu até ficava desconfiado. Será que o Bahia vai usar time reserva contra o Ceará? Cara, depois de hoje, acho que não, tá? Até pela sequência do Bahia, eu imaginei que poderia aí usar um time alternativo contra o Ceará, porque o Bahia, cara, jogou nessa quinta-feira, joga segunda, depois joga quinta de novo e depois no domingo seguinte já pega o Palmeiras, tá? É o Ceará em casa, Atlético Nacional pela Libertadores também em casa na quinta-feira e no domingo pega o forte time do Palmeiras. Então é basicamente 4 jogos em pouco mais de uma semana. Uma semana e 3 dias, né? Em 10 dias praticamente. Então é uma sequência realmente pesada para o Bahia. Vai ter que ter algumas alterações, algumas mudanças, mas eles vão usar provavelmente a força máxima contra o Ceará para dar uma resposta para o torcedor, né? Para justamente dar uma resposta também para o Campeonato Brasileiro. Por não ter vencido ainda, vão querer vir para cima com tudo. E aí é o Ceará tentar se aproveitar da situação. Porque se eles se exporem mais, o Ceará conseguir encaixar seu jogo no contra-ataque, no erro do adversário, quem sabe o Vozão não surpreende lá na Bahia, né? Quem sabe, cara. Então, o Campeonato Brasileiro é isso, não tem jogo fácil, todo jogo dá para competir, o Ceará tem mostrado isso, que todo jogo dá sim para competir, para tentar buscar pontos, seja aqui, seja fora de casa. Então, que seja um grande jogo daqui para lá, Léo Condé arme muito bem esse time aí e a gente consiga surpreender o adversário que vem muito pressionado nesta próxima segunda-feira, dia 21 de abril, tá? Deixa eu passar aqui para vocês a reação do Matheus Barbaço, cara, em relação a esse jogo que o Bahia leva uma goleada. Ele trouxe um conteúdo lá para Cazé TV no Instagram. Deixa eu botar aqui até para a gente ter uma ideia do que se passa em relação ao torcedor do Bahia, né? E como é que eles devem reagir justamente por conta desse jogo, o que é que eles esperam aí das próximas partidas do Bahia, né? O Bahia fez, sem sombra de dúvidas, uma das partidas mais vergonhosas da tal da Era City, desde que o clube foi adquirido pelo City Futebol Group.
E é um jogo para não sair da mente dos jogadores. Eles têm que ficar no final de semana um tempo com a família, mas parte majoritária do tempo lá no auditório do CT Evaristo Macedo, vendo e revendo os inúmeros erros bizarros, pitorescos que aconteceram nessa partida. O Bahia, que ficou reconhecido por conta da sua saída de bola qualificada, com o Caio Alexandre, com os zagueiros participando ativamente dessa construção, não conseguiu sair para o jogo em nenhum momento da primeira etapa. No segundo tempo, quando entrou Everton Ribeiro, depois de muito tempo, já era para ter feito isso aos 30 do primeiro tempo, o time conseguiu ter algum tipo de saída, mas ainda assim continuou vulnerável e exposto e merecidamente tomou 3-0 da equipe do Cruzeiro. O Cruzeiro ainda perdeu o pênalti, teve outras oportunidades no contra-ataque desperdiçadas e o Bahia foi apenas um espectador desse jogo. Vergonhoso, patético, ridículo, sem precisar mudar. O City Futebol Group precisa dar mais alternativas, mais opções para esse elenco, que é curto sim, pensando em uma Libertadores da América, pensando nas decisões que a gente tem ao longo dessa temporada. O que aconteceu hoje no Mineirão é inadmissível. Não pelo resultado, não por perder por uma equipe tradicional como o Cruzeiro, mas pela postura vergonhosa que o Bahia teve lá. Ridículo, tem que mudar. Segunda-feira tem decisão contra o Ceará e na próxima semana ainda tem Libertadores da América. Do jeito que tá, não dá pra ficar. Isso é inconcebível. Tome vergonha na cara. Hoje o Bahia... Palavras duras aí de Matheus Barbaça em relação ao time do Bahia. Vergonha, fala de decisão contra o Ceará. Então, me parece ser esse o clima entre os torcedores do Bahia, encarar esse jogo do Ceará como uma decisão, né, para se recuperar na competição. E como eles já venceram pela Copa do Nordeste, acredito que colocam o Ceará ali como um time bem acessível dentro de casa. Mas, cara, vai ser uma dificuldade muito grande para eles, tá? Vão ter que ralar muito para vencer do Ceará. O Ceará tem mostrado isso, que tem colocado dificuldade aí em todos os seus jogos. Claro que contra o Juventude foi uma exceção, né? Foi uma equipe um pouco mais, até pelos desfalques e tudo, foi uma equipe que acabou não se encontrando muito, principalmente no segundo tempo contra o Juventude, mas quem sabe aí o Ceará, com mais otimismo, mais confiança, consiga o resultado lá na Bahia. Ó, deixa eu trazer uma curiosidade para vocês, né? O Arrascaeta, o Pedro Raul e o Verratti, esses são os artilheiros do Brasileirão nesse momento, né, cara? Muito legal a gente ver o jogador do Ceará com tanto destaque, que é o Pedro Raul. A gente fica muito feliz de verdade. E tá aqui, ó, gols, 4 gols para Arrascaeta, 4 gols para Verratti, 4 gols para Pedro Raul. Um grande início de Pedro Raul, não só pelos gols, mas pelas atuações também. E até lá no SofaScore tem aqui o time da rodada, né? O time da rodada número 4. Tá aqui Pedro Raul no lado de Caio Jorge. Caio Jorge, grande destaque também do Cruzeiro nessa vitória contra o Bahia. 2 gols dele, 2 golaços. O último foi um baita gol. E aí tem o time também que completa com Cleiton do Bragantino, Wesley, Danilo do Flamengo, o Ivaldo do Santos, né, o Zé Ivaldo, e o René do Fluminense, Gerson Savarino, Arrascaeta, Ferreirinha, e aí Caio Jorge e Pedro Raul. Esse seria o time considerado titular, né, o time da seleção da semana neste campeonato brasileiro. Legal, né, cara? Rodada muito boa para o Ceará, mas tem que continuar nessa pegada, né? Tem que seguir, porque o Brasileirão é uma maratona de 38 jogos, tem que seguir nessa pegada, na intensidade. Agora é pensar na partida contra o Bahia, agora é hora também de Léo Condé pensar em soluções para esse time, até porque a gente sabe das dificuldades que vão ser, né? Pegar o Bahia novamente, uma equipe muito qualificada, o Barbaço falando que o elenco tá curto, né, cara? Imagina o nosso. Mas mesmo assim o Ceará tem condição sim de buscar aí o resultado e se aproveitar dessa fase de oscilação do time do Bahia, né? E aí o Léo Condé precisa se preocupar em relação a desfalque, porque Matheus Bahia está de fora por questão contratual, não pode atuar na segunda-feira, o mesmo problema que a gente teve contra o Juventude, né? E provavelmente o Ceará vai ter que improvisar alguém naquela posição, já que o Nicolas também sentiu lesão antes da partida contra o Juventude, está tratando dessa lesão. Beleza? Daqui para lá tem novidades aqui, a gente vai trazendo vídeos sobre a rodada e tudo mais, mas peço para você aí juízo, cara. Juízo na Semana Santa, mas curta bastante, aproveita esse descanso. Boa Páscoa a todos, feliz Páscoa a todo mundo aí. Mas durante esse feriadão a gente vai aparecendo aqui com alguns vídeos pontuais sobre a rodada 5 do Brasileirão, que começa neste sábado e o Vozão só joga na segunda-feira. Fechou? É isso. Bom feriado a todos, tamo junto. Deixa o like aqui antes de sair. Bora, Vozão. Bora pro racha.